Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui na segunda live aqui do Copom deste ano e é a segunda também quarta-feira, super quarta-feira do ano com decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. E aí, se você quiser acompanhar tudo o que foi discutido hoje, os principais destaques e como isso mexe com você, bem no seu bolso de investidor, então fica aqui que hoje a gente vai comentar tudo. Hoje, mais cedo, antes da decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a gente teve a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, na sigla em inglês, e ele decidiu manter a taxa de juros nos Estados Unidos entre 5,25% e 5,50% ao ano. Essa decisão já era amplamente esperada pelo mercado, então o foco dos agentes financeiros se voltou ali para a entrevista de Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ali com os próximos passos que seriam dados pela instituição. Bom, um dos destaques que foram avaliados pelos agentes financeiros foi justamente que os dirigentes do comitê decidiram reforçar a visão de que neste ano a autoridade monetária americana deve realizar 3 cortes de juros. Anteriormente, alguns agentes do mercado chegaram a avaliar que esse número de cortes poderia recuar ali para 2 cortes, depois de alguns dados de inflação um pouco mais elevados do que o esperado por agentes financeiros. Essa decisão, então, já era esperada e com essa indicação de 3 cortes agora para este ano, isso acabou animando bastante agentes financeiros. As bolsas de Nova York acabaram fechando em alta e renovando as suas máximas históricas. Eu trouxe aqui tudo isso repercutindo essa queda de juros que está precificada agora para junho, diante desses 3 cortes da taxa lá nos Estados Unidos. O Dow Jones, por exemplo, subiu 1,03, fechando em mais de 39 mil pontos, enquanto o S&P teve alta de 0,89%, fechando aos mais de 5 mil pontos. Já o Nasdaq acumulou ganhos de 1,25%, aos mais de 16 mil pontos. Esse otimismo lá fora, com essa proximidade de um corte de juros nos Estados Unidos, também acabou embalando o bom humor aqui no Ibovespa. O Ibovespa, então, fechou ali o dia também em alta, voltando a superar os 129 mil pontos, o que representa uma elevação de 1,25%. Como eu falei, antes da decisão, muitos agentes financeiros tinham precificado que talvez o Fed não realizasse esses 3 cortes de juros neste ano. Então, a decisão de hoje, que reforçou essa visão de que ele deve realizar esses 3 cortes, acabou animando bastante o mercado, Então, o Fed deu sinais de que essa sua batalha para trazer a inflação para a meta de 2% parece estar no caminho certo, embora o Powell tenha destacado hoje que evitou dar uma data de início desse ciclo de corte e que ainda precisa um pouco mais de confiança nos dados. Então, mesmo assim, o mercado acabou se animando. E essa decisão também de manter essas projeções de corte de juros fez com que o rendimento dos títulos do Tesouro Americano, que são os Treasuries, recuassem bastante. A taxa do papel com vencimento em 2 anos, por exemplo, encerrou o dia a 4,604%. Já aqui no Brasil, a gente teve a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, agora há pouco, e como era já de se esperar, essa decisão trouxe um corte de 0,5 ponto percentual, o que levou a Selic para 10,75% ao ano. Como essa decisão já era amplamente esperada, já estava ali no consenso dos agentes financeiros, os olhos também se voltaram para o comunicado, que trouxe uma novidade. Antes dessa reunião, agentes financeiros estavam se dividindo se o Banco Central deveria manter o forward guidance, a chamada prescrição futura,
em que ele indica que deveria manter esse corte de juros de 0,5 ponto percentual pelas próximas reuniões, ou se agora o BC entraria dizendo que esse corte para as próximas reuniões não seria para as próximas, seria para a próxima, no singular. Essa foi uma das grandes novidades e para comentar então sobre essa decisão do Copom, como ela afeta seus investimentos e também sobre o comunicado lá do Fed, eu agora, apresento aqui para vocês o Gabriel Redivo, que é sócio e diretor de gestão da Aware Investments. Muito boa noite, Gabriel. Muito obrigada pela sua presença hoje. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Tudo Prazer bem? falar com você. Tudo Maravilha. ótimo. Maravilha. Bom, Gabriel, acho que tinha essa indecisão do mercado e o grande destaque do comunicado que veio basicamente parecidíssimo, com os últimos comunicados, foi esse destaque ali que o Copom colocou na próxima reunião e não mais nas próximas reuniões. Esse foi realmente o grande destaque de hoje? Sem dúvida, na verdade, se eu for colocar aí como uma grande questão da super quarta, no mercado nacional, no mercado brasileiro, olhando os juros brasileiros e a declaração do comitê do Copom, seria sim essa incógnita. O mercado tinha dúvida de que seria utilizado o plural para próximos cortes ou se seria o próximo corte somente. E veio realmente no singular, dando sinalização de que hoje o comitê ele tem ali mais um corte de 0,5% na mesma magnitude para a próxima reunião, e que isso eles deixou sim aberto. Era algo que vinha recorrente nos últimos comunicados, sempre no plural, e dessa vez eles mantiveram ali no singular. Não acho que da parte aqui da nossa visão como caso, como instituição, não entendemos que isso seja um alarde, nem tampouco um sinal vermelho, pelo contrário, a Selic ela vem caindo aí desde 2022, tocando ali a sua máxima em 13,75, e hoje está chegando a 10,75, a gente está falando de 3 pontos percentuais de queda em cortes de juros sequenciais. Então, isso faz parte, eu acho que agora o carro acelerou muito, está dando uma pausa, não sinalizou que vai acelerar muito nas próximas reuniões, ligou uma cautela falando que, olha, já andamos bastante, agora vamos dar uma acalmada, vamos ver como vai ser a reação do mercado da inflação para depois manter os cortes, até porque no comunicado ela deixou claro que as expectativas da Selic para 2024 e 2025 ainda aparentemente se mantêm. Mas assim, você acha que essa cautela do BC, o que pode ter puxado esse freio de mão, assim, do BC agora falar, não, vamos adotar agora a próxima reunião, talvez esperar ali o cenário ficar um pouco menos incerto? O que pode ter puxado e feito o BC ali, os dirigentes, tomarem essa atitude agora? No final do ano passado, a gente teve o rally ali de bolsa, um otimismo exagerado, O mercado inclusive precificava, a partir do Fed, um corte de juros nessa reunião agora de março, o que logo em janeiro, quando os dados de inflação na primeira semana, na segunda semana de janeiro, não vieram tão positivas, causaram um esfriamento desse otimismo, na verdade, um choque de realidade no mercado. Eu vejo, por parte do Banco Central, uma coerência, e até mesmo essa cautela sinalizando para que o mercado não venha com otimismo tão acelerado, de que a inflação está caindo e que realmente a Selic vai cair e provavelmente o cenário é até mais ideal do que o cenário base ali que as grandes casas têm. Nós da Aware também temos como cenário base aí uma Selic a 9% no final de 2024 e 8,5% para o final de 2025. Então, eu acho que essa cautela simboliza de que os dados vão ser analisados, a credibilidade do empenho de conseguir a meta fiscal, de conseguir manter a ancoragem da política monetária, das expectativas de inflação. Essa cautela é sinalizando isso, para que não haja um otimismo tão exagerado no mercado. E não porque existe um medo ou um receio de a gente ter um cavalo de pau, a inflação voltar a subir. Eu acho que não é isso. Pelo contrário. É simplesmente um bom trabalho sendo feito
e reafirmando de que depois de um longo ciclo de corte, né, um ciclo de corte que a gente vem tendo nas últimas reuniões, agora a sinalização de olhar, ver o que aconteceu, ver os indicadores e continuar, provavelmente, com outros ciclos de corte em outras reuniões. Claro. E com relação ao Fed, a gente teve ali a decisão, né, de manutenção que já era esperada, mas ao mesmo tempo o comitê, né, reforçou que espera esses 3 cortes de juros para este ano, que acabou animando bastante as bolsas, como eu até citei antes. Essa decisão já era esperada? O que você acha que acabou animando mais? Foi realmente essa manutenção dessa projeção de 3 cortes para esse ano, Gabriel? Sem dúvida, a economia americana, né, é o motor do mundo. Não tem como, é o maior PIB a nível mundial, então tudo gira em torno dos juros americanos. Tanto que em todos os comunicados, o Bacen deixa claro que fatores das políticas monetárias internacionais, né, e dos juros globais vão influenciar diretamente. Quando a gente olha para o Fed, sem dúvida, a mediana que estava bem dispersa dos 19 membros que compõem ali, 12 presidentes e 7 diretores que compõem o colegiado do Fed, na decisão dos juros americano, em janeiro, dezembro, existia ali uma dispersão muito grande, né? Aparentemente, por exemplo, 5 diretores já falava no cenário ali de dezembro de 3 ou mais cortes, na verdade. E hoje, essa mediana ela começou a diminuir essa dispersão e se aproximar mais da média. Ou seja, hoje, 9 dos diretores apontam para um cenário de 3 cortes, os outros 9 mais conservadores, e apenas um está precificando mais de 3 cortes ou 4 cortes ao longo do ano. Então, isso é positivo. Isso mostra que existe uma coerência e uma mediana nas tomadas de decisão, não existe uma dispersão de diretores, né, e presidentes ali falando que acreditam num juros muito deslocado do que seria o consenso do Fed. Esse consenso, esse alinhamento de planetas, vamos dizer assim, mostra uma coerência. Tanto que os indicadores e as expectativas por um corte em junho agora, por parte do Fed, de 0,25%, aumentou para 60%. Então, hoje, 60% do mercado, mais de 60%, já acredita que o corte virá no cenário aí base para junho. Bacana. Bom, o que eu queria agora te perguntar depois desse comunicado ali do Fed, a gente teve uma queda ali forte do dólar comercial, tivemos uma queda dos juros futuros também aqui no Brasil, uma alta da Bolsa. O que talvez a gente pode esperar após esse comunicado do Fed e após esse comunicado do Copom? Como que o mercado deve reagir amanhã? Devemos ter uma reação, uma continuidade desse movimento de maior otimismo? Qual que é a sua visão, Gabriel? Bom, a questão de hoje no comunicado, a gente não vir com plural, né, os próximos cortes e vir no singular, pode sim ali fazer um ruído, principalmente nos juros futuros. Acho que isso é natural, faz parte, mas qualquer movimento vai ser um movimento tático, um movimento de curtíssimo prazo, eu digo aí, no máximo até o início da semana que vem. Porque tudo que apareceu hoje, seja no comunicado e no Copom, na decisão da taxa de juros brasileira, como na taxa de juros internacional, ela veio muito em linha do que o mercado vinha apresentando, né? Então, por vir em linha, o dólar mesmo e a Bolsa hoje, depois da decisão do Fed, Bolsa brasileira subindo a partir das 3 horas, o dólar começando a cair, isso mostra que esse alinhamento da direção e do comitê de política do Fed foi favorável para o mercado. O mercado viu com bons olhos, viu que, na verdade, quem está tomando a frente não está tão confuso, e o discurso do Powell foi de confiança, mas é um discurso que ele vem apresentando há muito tempo. Porém, na quinta-feira, agora, numa das reuniões, ele deixou claro, numa das suas manifestações públicas, ele deixou claro que o corte está mais próximo do que antes. Então,
Ele fala de confiança, mas há pouco tempo atrás ele falou que o corte está próximo. Então, cada vez mais que a gente vê um cenário realmente de desinflação, uma inflação um pouco mais forte no núcleo, mas de desinflação, uma política monetária contracionista eficiente e que tende, sim, a repercutir positivamente aí para os ativos brasileiros. No curto prazo, a gente pode ter uma oscilação, mas do ponto de vista estratégico e de visão de médio e longo prazo, nada se altera, estamos com o trem no trilho, caminhando rumo a um cenário positivo da economia brasileira e mundial. Com certeza. Bom, agora eu queria te perguntar um pouquinho sobre o Brasil e sobre a renda fixa. A gente teve aquelas mudanças na regulação do Conselho Monetário Nacional, do CMN, no começo ali de fevereiro, que basicamente restringiu os lastros de emissões, tanto de certificados, de recebíveis imobiliários, CRIs, do agronegócio, CRAS, e emissões, né, e também prazos de vencimento de letras do crédito do agronegócio e também letras de crédito imobiliário, as LCIs. A gente teve essa série de mudanças que provocaram uma readaptação do mercado e nos últimos meses tivemos ali entre fevereiro e março agora um boom de pedidos de oferta de debêntures, tanto de debêntures incentivadas, que são aquelas com uma isenção do imposto de renda, como das debêntures tradicionais. Diante desse aumento ali das emissões primárias de debêntures incentivadas e tradicionais, esse tipo de ativo é um ativo que vocês têm olhado? Vocês acham que tem valido a pena participar dessas ofertas primárias de debêntures? Bom, boa pergunta, Bruna. Na verdade, quando a gente olha a asset allocation de um cliente, né, e aqui falo como diretor de gestão e como Aware como instituição, a gente sempre tenta olhar a asset allocation, a classe de ativos como um todo, né? E quando eu olho renda fixa, toda essa mudança de normativa, né, que afetou principalmente os ativos isentos, é natural que mexe nos spreads, mexe ali no cenário das emissões, tanto no mercado secundário quanto no mercado primário. Quando eu olho o investidor pessoa física, eu acho que sempre existe uma cautela para esse tipo de produto, principalmente quando a gente fala de um ativo que não tem ali a garantia do FGC, né? Ao mesmo tempo que existe essa cautela, gera-se oportunidade, dado o cenário mais aquecido, né? Hoje, quando a gente olha essas emissões, o principal ponto a se observar para entender e enxergar uma oportunidade é olhar qual indexador a ser utilizado. Num cenário em que eu tenho uma queda de juros, mas que essa queda nos juros futuros ela já veio sendo marcada e que o prêmio no pré-fixado nos juros futuros já é menor frente ao que a gente tinha no início do ano ou no segundo semestre de 2023, talvez buscar essas emissões com indexadores atrelados à inflação, uma inflação mais pré, ou até títulos com um CDI mais um pré-fixado, em que você vai ter a garantia de uns juros acima da taxa básica financeira, são boas oportunidades. Mas chamamos a atenção também para o investidor tradicional, né, e para o investidor pessoa física, tomar cuidado com a sua concentração. Às vezes, esse investidor ele vai lá e bota 10, 15, 20% do seu capital em uma única emissão dessa. E que isso é arriscado para uma concentração, para uma asset allocation ideal. Da mesma forma que existem essas emissões primárias, existem fundos multimercados que, num cenário de queda de juros, eles compram esses ativos de forma diversificada, de forma que o investidor vai absorver a rentabilidade, porém, diversificando o risco dele, né? Então, sim, existe oportunidade nesse cenário, porém, o investidor ele tem que estar sempre ali olhando a sua alocação de classes, de ativo, buscando uma boa diversificação e nem sempre concentrar. A gente tem muito cuidado. Tem investidores que muitas das vezes chegam aqui com uma concentração demasiada. Pegou metade do capital e aplicou em uma única debênture, podendo estar aplicando num fundo multimercado ou num fundo de renda fixa privado, que estaria absorvendo a mesma rentabilidade ou algo próximo, porém diversificando em vários ativos. Legal. Bom, vou dar uma corridinha que a gente já está perto aqui de encerrar, mas eu ia te perguntar o seguinte,
A gente também viu um aumento ali das taxas oferecidas pelas letras de crédito do agronegócio, LCAs, nos últimos dias, que foi uma coisa que até surpreendeu hoje. Eu fui num evento ali com o gestor renomado, Luiz Stuhlberger, falou que ele se surpreendeu com esse aumento das taxas oferecidas pelas LCAs. Será que a gente deve continuar vendo isso? Ou parece um movimento mais temporário? Quando a gente olha as emissões de LCA, né, são ativos que têm hoje ali a garantia do fundo garantidor, do FGC, né? E que sim, quando a gente, é cíclico, né? Os bancos eles têm ali um estoque para poder emitir crédito e esse estoque, esse lastro é através das letras de crédito do agronegócio. Então é cíclico. Quando o banco ele começa a ter um estoque reduzido, ele precisa renovar o seu estoque, ele precisa ter ali mais lastro, né? E ele precisa fechar essa equação no balanço, ele vai ter uma emissão maior de letras do agronegócio naquele período. Então, sim, eu acho que um movimento ali de que os estoques dos bancos e a demanda por crédito tende a aumentar, né? A gente fala do agro brasileiro, é um dos motores da nossa economia. Sem dúvida, com o cenário de queda de juros, o custo do capital ele diminui e essas empresas tendem a se alavancar mais, tendem a consumir mais empréstimo das instituições bancárias, consequentemente eu preciso aumentar o meu lastro, eu preciso ter mais LCA no mercado. Então isso é natural acontecer, não só na LCA, como na LCI também, a partir do mercado imobiliário ficando um pouco mais aquecido com a taxa de juros caindo. Mas as taxas também devem seguir um pouco mais altas, então, desses títulos. Sim, aí é a oferta da lei da oferta de lei da demanda e da oferta, né? Lei da oferta e da demanda em que o mercado ele vai precisar captando esse recurso e buscando investidor, ele vai ter uma taxa mais atrativa ali, um indexador mais atrativo, um pré-fixado mais atrativo que o normal. Bom, hoje eu também estava nesse evento e me chamou um pouco a atenção, assim, o otimismo do Stuhlberger, por exemplo, com alguns títulos de inflação, e ele destacou, por exemplo, a NTN-B 2035, que é o Tesouro IPCA 2035. Vocês também têm olhado com bastante atenção para esses títulos do Tesouro, atrelados à inflação e, assim, talvez o prazo de 2035 seja um dos focos? Sem dúvida, na verdade, quando a gente olha para os juros futuros, né, os vértices que a gente tem aí na curva de juros, principalmente do IPCA+, é onde tem hoje uma gordura maior de prêmio, né? O prêmio no juros futuro para os títulos pré-fixados já não está tão atrativo, ainda existe ali, mas eu precisaria ter um cenário de otimismo muito elevado, porque o cenário já está pré-fixado e já está definido, né, o cenário base. Enquanto nos títulos atrelados à inflação, né, a NTN-B, por exemplo, 2035, ela, sem dúvida, ainda possui mais prêmio que os demais títulos de outros tipos de indexação, né? Hoje, a UER como instituição, quando a gente olha para os nossos fundos, sem dúvida, uma parcela está ali com títulos atrelados à inflação IPCA+, porque existe ainda um prêmio nesses ativos de ganho aí, de ágio, frente ao cenário de queda da taxa de juros. E esse vértice, assim, o 2035, é um que você acredita que ainda há um prêmio ali? Sim, 2035 tem uma boa oportunidade. Até o 45 ainda existe ali um vértice positivo para prêmio, tá? Quando a gente olha o 2035, aí é só questão de duration e ajuste de duration para uma estratégia, né? Mas, sem dúvida, o que você ouviu nesse evento é coerente, tá em linha com o que nós acreditamos também. Bacana. Bom, agora a gente vai aqui para a última pergunta. Infelizmente, a gente daqui a pouco vai ter que terminar. Bom, eu queria te perguntar, Gabriel, assim, com relação à Bolsa. A gente tem visto uma saída de estrangeiros, estamos tendo agora essa divulgação da temporada de balanços. Tem algum setor ou alguns setores, ou de repente algum papel que vocês têm olhado com mais carinho? Por exemplo, o varejo foi um setor que sofreu bastante, ficou bastante descontado, com algumas perspectivas um pouco mais negativas. Quais são os setores que talvez o investidor poderia se posicionar agora e seriam boas oportunidades de entrada? Bom, quando a gente olha para a Bolsa brasileira, principalmente, né, sem dúvida, todos os setores que ganham
com um cenário de queda de juros, eles são positivos, principalmente, e aí a gente chama atenção para as small caps, né? Hoje, o mercado ele tende a olhar com um maior preço por um potencial de crescimento e valorização das small caps. Na verdade, o índice de small caps, nesse ano, ele vem apresentando aí um bom desempenho frente ao Ibovespa, né? Na verdade, nos últimos meses, e isso tende a aumentar, porque com o cenário de queda de juros, são empresas altamente alavancadas, então eu acho que escolher boas empresas, independente do setor, que tenham ali um cenário, que sejam não mid-lag, mas small caps, que tem ali um potencial de valorização pelo seu modelo de negócio, pelo seu tamanho de capitalização, num cenário de queda de juros que vem se apresentando, esses ativos tendem a performar muito bem também. Sem dúvida, aí falando de setor, para te responder diretamente, o varejo é algo que até hoje a gente não viu ele performando bem, dado o nível de endividamento, juros elevados por muito tempo. Sem dúvida, é um setor que historicamente ele performa bem num cenário de queda de juros. Quando essa performance ela vai vir, sem dúvida, a gente vai começar a ver nas sinalizações das próximas temporadas de balanço. A temporada de balanço de final de 2023 veio ali, não vou dizer otimista, mas apontando as fragilidades, e dentro desse setor, eu digo e chamo a atenção para o seguinte: o investidor olha e acha que isso é uma regra. Varejo, vou comprar varejo porque juros está caindo. Não compra varejo. Você tem que selecionar ali dentro boas empresas no varejo, que têm potencial, que podem se valorizar. Empresas que no varejo performaram bem nesse cenário de queda de juros até agora, num cenário em que os juros continuem caindo, eles tendem a performar melhor, com certeza, e continuar entregando performance. Acho que sim. Aí, falando dos setores no geral, a gente pode chamar aí para o setor o varejo, construção civil, é um setor que historicamente performa bem. O setor imobiliário, shopping, administração de shopping também tende a performar bem. A gente tem esses setores, os commodities, tendem a continuar performando bem também num cenário de queda de juros. Então, eu acho que eu chamo a atenção aí para esses 4 setores aí, que eu acho que fazem parte aí de um cenário de queda de juros e tendem a performar bem. E tem algum papel, assim, que talvez você destacaria, que está bastante descontado e poderia, assim, voltar com essa queda ali dos juros, com essa melhora no cenário, com perspectivas até um pouco mais altas de crescimento econômico para este ano? Olha, olhando de um ponto de vista conservador, né, escolhendo um papel que a gente olha que no preço dele ele está bem descontado, dado o movimento com minério e China. A gente olha para a Vale, por exemplo, e é um ativo que, mesmo com todo esse cenário político que envolve Vale, é um ativo que, olhando ali o valor de mercado dela e sem dúvida, o valor justo daquela ação, ela é uma ação bem descontada, né? Então, a gente tem ali uma boa oportunidade. A gente pode olhar, por exemplo, para outras empresas, por exemplo, o Bradesco, que com o balanço dela e a inadimplência, dado juros elevados, o PDD dela, que veio e vem sempre afetando o balanço. É uma empresa que, por exemplo, veio muito descontada, o mercado bateu bastante, que quando a gente olha para a Bradesco, vejo um cenário positivo aí para médio e longo prazo, que ela tende aí a voltar a um valor justo também. Legal. Bom, muito obrigada, Gabriel, pela sua presença hoje. Infelizmente, agora a gente tem que encerrar, mas eu espero que vocês tenham aproveitado bastante todos os ensinamentos, as visões aqui do Gabriel, todos os comentários que a gente fez sobre as reuniões de hoje no Brasil e nos Estados Unidos. E é isso, nos encontramos daqui a 45 dias no próximo Copom, que vai ser ali em maio, logo depois que eu chego das minhas férias. Então é isso, até lá, até o próximo Copom. Tchau, tchau.